E aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Podcast Semear. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou o Gustavo Jesus, faço parte dessa comunidade que vocês vão saber muito melhor hoje sobre o que é Comunidade Coribão Moriá. Então, eu estou aqui com uma pessoas incríveis, né? E que a Mari aqui pode dar mais espaço para falar. Oi, gente. Eu sou a Mari, como o Hugo falou. Então, vamos lá, né? A gente soltou a nossa introdução, soltamos alguns spoilers pra ver se a galera descobria quem são os nossos convidados. Então, e aí? Vocês conseguiram descobrir? Algumas Ficaram pessoas perguntando, né? Ficaram, né? Absurdamente. Quem é? A primeira pergunta. É óbvio? Eu falei assim, gente, é muito óbvio. É verdade. É muito óbvio, né? Eu até perguntar assim, eles já estão aqui? Verdade. Eu falei assim, já estão talvez aqui. estão aqui, mas vocês vão descobrir. Então, sem mais delongas, nós estamos aqui com os nossos pastores, Jason e Carol. É uma honra recebê-los. Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser. Glória a Deus. Paz e graça, galera. Feliz demais poder participar desse momento novo da igreja, da comunidade, com essa galera incrível, né, desse podcast Pode Ser, do Gu, da Mari, esse casal top, que a gente tem um amor gigantesco por eles. Eles são sensacionais. E a gente está muito feliz de poder dividir esse tempo, né, com você, poder passar um pouquinho da nossa história, como a CCM surgiu, o que Deus está fazendo. E eu estou aqui muito bem acompanhado com a mulher mais linda da galáxia, do planeta, de todas as terras do mundo. Né? Minha pastora Caroline, né? Minha linda, minha digna. Paz e graça, igreja, povo de Deus, irmãos, convidados. Como vocês estão? Espero que bem, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui hoje, né, com vocês. Muito feliz e honrada de receber esse convite em primeira mão, estrear o podcast. Creio que grandes coisas acontecerão em nosso meio através desse start, em nome de Jesus. Para nós que é uma honra ter vocês aqui, pessoas de honra, pessoas que a gente tem uma gratidão imensa. Então não tem como não honrá-los, né, por vocês nos honrar também. Então é uma forma de gratidão mesmo, de retornar todo esse amor que a gente recebe. A gente vive de fato vida na vida, olho no olho, toque, isso faz toda a diferença. Então muito obrigado por vocês terem aceitado, né, acreditarem na gente para tocar isso. Semearem também. Semearem nós, é isso. Então muito obrigado de verdade. Honra é nossa. Glória a Deus. E é isso. Super sempre. E vamos nessa, porque hoje temos muitas curiosidades aqui, né? Que a gente mapeou, entendeu. E eu queria entender, assim, e até pra galera de casa que estão nos ouvindo, entender melhor quem são vocês, né? Longe desse cargo eclesiástico, longe do cargo e da categoria pastoral. Quem é Caroline? Quem é Jason? É Jason. E que no final é José. Quem são vocês? Conta aí pra galera conhecê-los. Galera, eu me chamo Jason, eu tenho 38 anos, né? Eu sou pai de 2 filhos lindos, casado com uma mulher incrível, que é a Carol, né? Para mim a Carol é minha esposa, companheira, amiga. E a gente já está uma caminhada com Cristo, né? A gente não é aqui de São Paulo, eu sou natural de Pernambuco, minha esposa é natural de Ceará, e Deus ele nos unificou nessa capital para uma grande obra. E a gente está já há alguns anos servindo a Cristo, né, debaixo de uma orientação, de uma nuvem, buscando viver o Evangelho, conhecer a Deus, compartilhar do seu amor, viver a totalidade do projeto de Deus, da obra de Deus, e assim, muito feliz em poder ser aquilo que Deus nos chamou para ser, né? Sem acrescentar, sem tirar, viver a realidade do que os céus têm sobre nossas vidas. E eu, Carol, Caroline, Anne Caroline, um nome bem, né? Eu sou essa pessoa que você conhece dentro e fora da igreja, não mudo. Glória a Deus. Né? E glória a Deus por isso, eu louvo a Deus porque tem muitas pessoas que são alguém dentro e outra pessoa fora. Eu busco, né, ser sempre a mesma. Então, quem me conhece fora da igreja também me conhece dentro da igreja. E eu sou assim. O dia que eu estiver bem, você vai saber que eu estou bem. E o dia que eu não estiver tão bem assim, também saberão que eu não estou bem. Mas, todavia, sou essa pessoa que vos fala aqui hoje. Meu Deus. E é legal porque eu acho isso incrível. O pastor, ele faz tudo, né? O pastor, ele é... Quantos adjetivos, né? Carpinteiro, quantos atributos? Carpinteiro, pintor, então, marceneiro, sinalheiro. Na verdade, assim, é a disponibilidade por ver o reino acontecer.
né? Eu acredito que o cristão ele é uma ferramenta dos céus na terra. Deus. Ele é uma ferramenta nas mãos de Deus desde que ele se permita isso. Então eu sou o cara que, se tiver que ficar na câmera, eu fico. Se tiver que trabalhar no louvor, eu trabalho. Se tiver que pintar a igreja, eu pinto. Se tiver que gerar uma estrutura, eu estou disposto a aprender a fazer. Eu estou disposto a servir, a pregar, a anunciar o evangelho, a cuidar de carro. Eu quero ser útil. Eu quero viver uma vida com propósito, né? Então, aí você vai acabando agregando algumas funções, né, que não são no seu currículo, mas você aprende a fazer. E eu faço com excelência para o Senhor, para as ovelhas, para as vidas. Faço algumas coisas, né? Faço o que é necessário, né, para que o reino venha se expandir e se manifestar. É isso. É isso. Me chamam de Severino, né? Pastor, faltou alguém do louvor. Pastor, faz o louvor. O pastor não vai pregar. Faltou o pastor pregar. Pastor, precisa de alguém para mandar um carro lá fora. Pastor, falta alguém para pintar. Pastor pinta, né? É isso. Sem essa visão de hierarquia, né? O pastor é aquele lá que entra pelo estacionamento do fundo e senta na sua cadeira, né, poderosa ali. Não, é um pastor que está acessível. Meu modelo é Jesus. É isso. Meu modelo é o cara que ensina a pescar, que assa o peixe, que oferece para os discípulos, que cura o enfermo, que vai na casa de Jairo. É o cara que serve, que está no monte. É alguém disponível ao reino, disponível à missão, né? E disposto a viver a missão integral. E eu quero ser esse cara, assim. Às vezes gera um choque, né? Porque a gente está numa cultura meio aversa, né? Hoje, infelizmente, alguns irmãos, né, que assumiram os ministérios, eles acabaram tomando um lugar, né, que realmente não é o lugar que Cristo tem. Cristo é o cabeça, nós somos parte do corpo, né? Alguns querem ser o cabeça da igreja, mas enfim. Isso é papo para outro dia, outro assunto, né? Não, mas é legal. Outro podcast. Você falando de cultura, acho que vem com a nossa pergunta principal, né? Super. O que é, de fato, a comunidade Corbel-Boniel? O que significa comunidade Corbel-Boniel? E aí? Eu vou expressar o que é aqui a comunidade. A gente, no dia a dia, a minha esposa, ela tem uma visão espiritual de todo o contexto da comunidade, ela vai explicar. A comunidade em si é um lugar onde a gente consegue partilhar mesmo o amor de Deus. A gente acabou de vir de um aniversário, a irmã, ela fez aniversário no meio da semana, juntou parente, cachorro, papagaio, trouxe todo mundo para a igreja, a gente acabou de comer bolo. É verdade. E assim, é um lugar onde a gente quer viver essa realidade intensa de viver o evangelho na íntegra, né? Então é um lugar que a gente tem os objetivos, os mesmos objetivos, a gente quer viver o plano, caminhar junto. Mas a minha esposa, ela pode explicar melhor, né, a sigla CCM, o que significa, o modo espiritual, e ela é mais espiritual. Glória a Deus. Vamos preparar aqui, Receba, né? Vai que... Fica ligado Fogo aí. e glória. CCM é o que a gente busca introduzir, né, a partir do nome na igreja, né? Que é andar em comunhão, andar em unidade. E é o lugar onde nós nos reconhecemos como irmão, compartilhamos do mesmo Pai, do mesmo amor, do mesmo Pai, do mesmo sacrifício na cruz, né? Entendendo a nossa herança cultural, celestial, histórica, e nos reunimos, né, num único propósito, que é adorar e sacrificar a Deus, né? Esse é o intuito, né, da CCM, da comunidade Corbel-Moriá, nos jogar no Senhor sem reservas. Sem reserva, porque a partir do momento que, né, Paulo diz assim, e eles se deram primeiro aos apóstolos, e primeiro a Deus, e depois aos apóstolos. Então, essa questão de se dar primeiro a Deus, eu entendo que já não sei o que eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós nos entregamos de fato a Deus, né, nós nos entregamos ao próximo, né? E a comunidade é isso, amar ao próximo como a ti mesmo, é apresentar quem é Cristo, quem é o Senhor, através de obras, através de ajuda, e nós buscamos andar nesse princípio, né? Que é o que a comunidade nos traz, na CCM, nossa igreja, nossa casa, nossa família, né? E assim, o emblema, né, que a gente pontua é o conhecer a Deus e compartilhar do seu amor. Sem conhecer a Deus, não tem como você apresentar algo, ou apresentar Deus, ou compartilhar do amor de Deus, sem conhecê-lo. Então, nós queremos, nesse ajuntamento da CCM, né, conhecer mais de Deus, receber mais do Senhor e
espalhar esse amor, acrescentar sobre as vidas esse cuidado do nosso Pai. E a CCM é isso. Aleluia. Conhecer a Deus, sacrificar a Deus, se entregar a Deus e trazer pessoas para próximo do seu amor, né? Essa paternidade que Ele tem tão preciosa sobre as nossas vidas, esse cuidado. E é isso. Que delícia. É legal, né, perceber e sentir de fato esse propósito, esse conceito na prática. Sim. Né? Porque quando eu cheguei aqui, é isso, assim, você tem esse acesso, você tem esse toque, você se sente acolhido, abraçado, né? Eu cheguei no meio de uma pandemia e mesmo assim, né, esse acolhimento, esse processo de querer te conhecer, de saber... Aquela coisa, assim, tem alguém aí que precisa de mudança. Eu ouvia isso e falava, o pastor pega o caminhão, não sei de onde vai, quem vai encher laje, vamos fazer um mutirão para encher laje. E isso demonstra, de fato, né, essa união de comunidade, né, de saber que somos todos iguais, estamos todos ali para servir a este Pai. Que poder, né, que glorioso poder partilhar e viver isso. Né? Isso é algo que, de fato, só pode ter vindo do coração de Deus, porque Deus, Ele é um Deus criativo e certamente é aquele que se preocupa e quer cuidar da gente. Mas, assim, CCM, todo esse conceito, tudo isso, como foi a revelação da igreja, né? Assim, Deus te apagou, pastor, que nem apagou Paulo, assim, veio a luz. E aí você viu ali Jesus vindo, como foi essa revelação, né? Agora você... Pelo Jason, pastor. Agora tu és pastor, José. né? José. Não como mais Jason. Chama pelo teu nome, não tem. Eita, é forte. Desde o Olha, nossa, tá muito profético esse ambiente, Jesus, aleluia. Mas como foi isso, assim? Como veio essa revelação, né, no coração de vocês, para de fato se tornarem, né, serem constituídos e ungidos como pastores e começar, de fato, essa caminhada pastoral? Deus, a gente começou uma vida muito precoce como casal, e a gente, nesse meio tempo, né, dessa vida familiar bem precoce, a gente bem novos, né, a gente foi vivendo segundo o rudimento do mundo, e chegou um momento em nossas vidas que houve uma separação, né, foi um estágio assim, houve uma separação, aí nesse momento de separação, nesse rompimento, houve uma oportunidade, né, de eu conhecer a Jesus, e conhecendo a Cristo, eu me entreguei assim totalmente ao Senhor, eu me dediquei totalmente a buscar, a entendê-lo, e nesse processo de conhecer o Senhor começou a trabalhar em uma obra poderosa de restauração familiar, trouxe minha esposa de volta, a gente conseguiu reatar nosso relacionamento, agora debaixo de uma cultura diferente, que era servir a Cristo. E aí a gente teve uma entrega muito grande, porque a gente estava experimentando de algo que a gente nunca tinha experimentado fora antes, né? A gente conhecia o mundo, os prazeres do mundo, o rudimento do mundo, e a gente estava conhecendo uma faceta que a gente não conhecia, que era o Evangelho de Cristo, uma caminhada diferente, uma vida de renúncia, e a gente se entregou realmente a esse propósito de servir a Cristo. E foi natural as coisas acontecerem, né? Natural o processo de se estabelecer em igreja, se apresentar voluntariamente para servir o corpo de Cristo, e ali você ir crescendo em graça, conhecimento, porque a Bíblia diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Então, quando o Senhor encontra ceifeiros, o próprio Senhor vai habilitando para que eles possam serem trabalhadores da seara. E a gente foi ali trabalhando, ficamos em uma igreja que nos acolheu muito bem, né? Uma grande igreja aqui em São Paulo, e ficamos um bom tempo lá, servindo o corpo, servindo a igreja, né? Cuidando de ministérios, até que rompeu o nosso tempo lá, Deus acabou com o nosso tempo lá, e tinha uma virada de chave sobre nossas vidas para ir para outro ministério, e fomos de fato, debaixo do envio do Senhor para outro ministério, ficamos mais alguns anos nesse ministério. Depois desse ministério, houve algumas divisões dentro do ministério, e a gente decidiu voltar para a primeira igreja, mas aí já não estava mais no nosso controle. Nesse segundo ministério, a gente já tinha recebido uma unção pastoral, passamos pelo processo de diaconato, evangelista. Minha esposa passou pelo o processo do diaconato, depois missionária, depois se tornou pastora. E a gente recebeu, né, esse encargo de Deus, essa comissão de pastorear vidas, ainda sem ter um local, ainda sem ter uma casa física, mas já estava sobre nós essa unção, né, esse cuidado, essa autoridade de cuidar de vidas. E voltamos para a nossa antiga igreja, onde nós nos convertemos,
mas aí já não estava mais no nosso controle. Aí você já tinha preparado um rebanho, já tinha preparado pessoas, e aí foi natural. Como é natural um relacionamento, né? Como foi natural o relacionamento de vocês. Um olhar para o outro e haver afinidades. E como é natural as coisas de Deus. Sim. Sem forçar, sem antecipar, sem exigir nada. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. E recebemos esse encargo do Senhor. E aí começou a gerar no coração de Deus a comunidade Corpo Memorial CCM. Né? Que a história é longa. Profético. O pastor pode contar mais sobre esse tempo de transição. Foi algo muito de Deus, né? Assim, porque não era algo que a gente esperava, mas estava nos planos de Deus, né? Salmo 139 diz que desde o ventre Ele nos conhece e todos os nossos dias já estavam determinados, né? Sem que nenhum deles acontecesse. Esse dia estava determinado pelo Senhor para que acontecesse. E então surgiu a oportunidade, né? O Senhor falou, é agora. Glória a Deus. Aí eu falei para Deus, e agora? É agora, e agora? E agora? E, Senhor, vai nessa tua força, Gideão, porque nas nossas forças mesmo a gente não teria capacidade teológica, né? Ministerial, nem maturidade para poder realmente assumir dirigir uma igreja, né? Ser paz de uma igreja. Sim, né? porque até então nós estávamos embaixo de uma cobertura. Sim. Né? Então, o sair debaixo de uma cobertura e ser uma cobertura já foi um passo. Foi 2 passos, né? Bem... Assim, fora da nossa estrutura. Porque a gente está debaixo de uma igreja, né? Você é apadrinhado, é aconselhado. Sair de uma igreja e assumir uma paternidade de igreja é algo assim surreal e fora da nossa estrutura. Né? Nem eu nem ela estávamos preparados para essa tarefa tão árdua, né, e tão poderosa que é cuidar de gente. E foi um desafio, como está sendo até hoje. Sim, né? sim. E se cumpriu a palavra do Senhor que diz que não foi nós que o escolhemos, Deus. mas foi Ele que nos escolheu. E Ele diz que Ele nos capacita. Então, glória a Deus, obrigada, Jesus, por essa palavra. Glória a Porque Deus. só por Ele mesmo. A gente enfrentou, né, no começo da caminhada, muito preconceito das pessoas, né? Vinham pessoas para a igreja e quando eles chegavam na igreja... Preconceito muito... Eles perguntavam, nossa, louvor legal, né? O culto tá poderoso. Quem que são os pastores? Quando os membros falavam, aquele casal, as pessoas... de 24 anos e um pastor de 27. As pessoas, eles olhavam e falavam assim, não vou ficar aqui não, porque eles são muito novos. A gente ouvia muito isso, né? Das pessoas, elas só olharam o exterior, né? E não dar uma chance para que Deus trabalhasse através da palavra na vida delas. Mas a gente estava bem firmado no Senhor em relação a isso. A identidade estava bem firmada em Cristo, que a gente assumiu um papel de igreja mesmo, né? De uma igreja que cuida, e a gente se abalou com isso, né? Hoje em dia, depois de 8 anos, né, da comunidade, mais alguns anos, 10 anos, 12 anos, já é o total? Pastoreando 10. Depois desse tempo, né, a gente hoje já não tem tanto peso, né, esse questionamento, porque a gente sabe que a nossa aprovação vem do alto. Né, vem do Senhor, e a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Então, mostra os teus frutos. Né? Quando alguém vem falar alguma coisa, o que determina é o fruto. Né? Não é o tempo de casa, não é o tamanho da dimensão do local físico, mas o fruto. Né? E a gente tem procurado dar frutos para o Senhor, porque estamos na videira e Ele é o agricultor e nós estamos recebendo água do Senhor e queremos frutificar com vocês. Pode ser? Amém. Pode super ser. Glória a Deus, que unção, que bom ser caminhado e caminhar debaixo de uma palavra, né? De uma palavra de Deus, uma palavra vinda do alto, que a gente consegue ter direcionamento e decisões nas escolhas, né? Do que a gente vai fazer, do próximo passo tomar. E é engraçado que vocês não estavam planejando isso. Não. Era uma coisa que vocês escreveram assim, daqui sei lá quantos anos vou virar pastor. Não tinha plano de carreira. Não tinha um plano de carreira pastoral, exército. Acho que com 24 anos eu quero ser pastora. Não existiu isso. Foi uma coisa muito vocação mesmo de Deus. E com certeza vocês devem ter vividos muitos temas, né? Muitos percursos, desafios, assim, né? Para aconselhamento, principalmente. Sim. Como Eliseu com a capa nas costas. Elias passa, joga a capa nas costas e fala assim, tu sabe o que eu fiz contigo. Acabou. Eita. Se estás preparado ou não é problema meu. Eu sei.
Tem algo aqui? Né? Mas falando sobre o processo dos aconselhamentos, né? A gente sempre, quando vai aconselhar em qualquer nível, né? Seja de um membro, seja numa autoridade espiritual, seja num pai espiritual, seja num filho na fé, a gente procura embasar-se na palavra. Porque com a palavra não tem como contestar. Né? É o que está escrito ali e é a palavra viva do Senhor, é rema para as nossas vidas. Então a gente procura basear a nossa vida, basear os aconselhamentos, basear as direções na palavra, reuniões na palavra, para que quem, o ouvinte não diga, o pastor acha, pensa. Não, é o que a palavra diz, interpretado ali na luz das Escrituras, e a pessoa recebe ou não o conselho de Deus, se ela julgar por bem receber. Mas é ali mediante a palavra. Mas a gente enfrentou alguns problemas em relação a isso, porque pela idade. A gente com 16, 15 anos de casado, a gente ia aconselhar pessoas com 40 anos de casado, 30 anos de casado. Né? A gente ia aconselhar todos os níveis da igreja, desde membro a pastores, a líderes. A gente enfrentou no começo alguma dificuldade das pessoas, uma resistência, né? De falar, não sei se eu vou ouvir tudo que o pastor tem para me dizer, por conta da idade. Sim. Mas a gente entrar é o que tem que entregar do Senhor na palavra. É isso. E aí fica a critério da pessoa julgar realmente ou não, né? E aceitar a proposta. Os que ouvem crescem, se desenvolvem, né? Amadurecem, prosperam, porque recebem de fato uma palavra do coração de Deus. Porque é esse nosso chamado, essa é a nossa vocação primária, é falar por Deus. Né, o Senhor usar a nossa vida para que a gente possa alcançar outras vidas, né? Vocês vão pregar em meu nome, vocês vão expulsar demônios em meu nome, vocês vão curar em meu nome, fazer discípulos. E isso não é encargo nosso. Essa vocação não é dada a gente por acaso, né? O encargo é nosso. E os céus liberaram sobre nossas vidas. Então a gente procura fazer com excelência. Aleluias. É isso, vocês foram lá, semearam, né, plantaram, e Deus de fato está fazendo aí e está mostrando o crescimento. Glória a Deus. Né? Essa é a palavra que o Senhor nos direciona. E aonde tem fruto, né, tem pessoas querendo comer. Glória a Deus. E eu tenho certeza que começou aí, né? Dentro desses frutos, um monte de pessoas indo atrás de vocês para querer comer. E como foi isso, assim? De chegar essas galera toda, né? Falando, pô, tem fruta aqui, tem presença. Conta desaconselhamento na casa. Tá. Como foi da isso? Da casa que a gente morava, que ficava a fila de aconselhamento na porta. O aconselhamento era uma parte que ficava... Fila de aconselhamento. Meu Deus. Que a gente tinha mudado de casa. Não dava para receber todo mundo em casa. Então a gente tinha que fazer um revezamento. Entra o primeiro casal, primeira família, depois sai, aí você entra a segunda família, aí entra. E assim a gente ficou. A tenda do encontro. Senhor, é um bom nome. De fato. E assim era interessante que o pessoal passava na rua, aí tinha lá 3, 4 casais naquela fila na porta da nossa casa, esperando para receber uma palavra, um aconselhamento. E quando chovia, a correria que era, a gente subia com todo mundo. A casa era pequena, né? Era uma casa pequena. Isaac recém-nascido ainda, que era o nosso primeiro filho. Mas a gente fazia, né, com bom grado, com o coração aberto, e pedindo a Deus que aumentasse os espaços para a gente cuidar das pessoas. E foi grandes desafios, né? Mas nessa época vocês já tinham começado a Corbã? Sim. Isaac tinha 2, 3 anos. Entre 2 e 3 anos. Ainda era a casa engraçada? Ainda não tinha chegado o tempo da casa engraçada ainda. Vocês estavam, acho que no espaço pequeno, né? Que a gente já tinha espaço pequeno ainda. Aí vocês foram para um espaço pequeno. Não coube mais na casa de vocês. Não coube, nem coube na igreja. Foi alugar uma igreja pequena. A gente ocupou um espaço que já existia, né? Existia uma igreja que a gente passou por ela, e ela veio a fechar, e o espaço ficou vago, e a gente acabou, né, reassumindo esse espaço, e lá, né, começando, startando a igreja de fato. E as pessoas iam para a igreja, queriam algo a mais, queriam uma palavra a mais, e a gente abriu a porta da nossa casa para que elas pudessem ter um momento conosco. Até pelo fato da disponibilidade, né? Porque o evangelho às vezes cria uma inacessibilidade para as pessoas, cria um status, né, para lideranças que eles não são tocáveis. Sim. E a gente veio na contramão. A gente a gente tem fome, tem dor, a gente tem desejo, a gente está próximo, e de fato as pessoas receberam essa novidade. E elas queriam pastores como a gente tem mesa até hoje, né? Pastores que a gente pode sentar na mesa para tomar um sorvete, para falar do alto, para dar risada. Pastores que a gente possa caminhar junto, né? Viver uma vida
celestial na terra. Hoje não com tanta intensidade como era no início, né? Por conta do rebanho. Que a igreja cresceu, e glória a Deus por isso. Então, são muitas famílias, muitos jovens, muitas crianças. Então, tá um pouco corrido. Diminuiu mais esse ritmo, mas continuamos com a mesma proposta. Um valor, né, que tá ali. E até porque também, como a igreja cresceu, líderes entraram debaixo dessa cultura. Então, hoje, as pessoas não... eu quero ter uma mesa só com o pastor. Às vezes, porque o líder fala a mesma língua. Os pastores da casa, eles falam a mesma língua. Então, eles acabam difundindo essa cultura e todo mundo consegue ter mesa com a liderança da igreja. Né? Mas a gente continua nessa acessibilidade, cuidando das pessoas, estando mesa, como a gente tem mesa com a galera, e isso é muito bom. Sim. A gente ama isso, né? Ter mesa. Inclusive essa mesa aqui. Aleluia. Glória a Deus. Essa mesa aqui onde tudo acontece, tudo vai acontecer em nome de Jesus. E é legal pensar, né, nesse início, nessa construção. Né? Sempre eu ouço pastores falando assim que o início é sensacional, é radical, é incrível, é gostoso. É gostoso tudo isso. Foi super. E como é estruturar, de fato, né, uma igreja? Porque vocês vieram de uma igreja, né? Estruturada. Vai ser tipo Ctrl-C e Ctrl-V, copia e cola do que é da igreja, ou não? Vamos pensar em um jeito diferente do que Deus está trazendo, ou vai vir algumas coisas, porque hoje existem vários modelos de igreja, né? Então a gente olha ali, uma igreja é a igreja que tem grupos, aí tem outra igreja que é modelo de células, modelo... Então assim, vê alguma coisa, né, desse resquício, eu falo assim, não, quero ouvir do Senhor, e é esse lugar que a gente vai fazer, né? Como foi isso, assim, começar a estruturar esse povo. Né? Porque aí começou a crescer também. Ministério, não tem ministério? Como que foi isso? A proposta do Senhor, né? O Senhor é um cavalheiro, é muito educado, né? Quando ele falou no meu coração acerca de cuidar de um rebanho, de cuidar do seu povo, porque o que há de mais precioso são as ovelhas do Senhor. Porque as ovelhas foram compradas por preço de sangue. Né? E a gente que está cuidando das ovelhas do Senhor tem que ter muito zelo. Então eu pedi uma direção para Deus, se fosse para começar, que Ele desse o nome. Né? Ele deu as siglas CCM, que é Comunidade, Corpo Memorial, e Ele também nos conduzisse, né, no desenvolver desse ministério, que Ele fosse, que a gente não buscasse não imitar as coisas boas de outros ministérios, mas que Ele nos desse uma identidade, que a gente pudesse atrair as pessoas para Ele com a nossa identidade. E foi o que aconteceu. Né? O Senhor foi nos dando direção durante esses 8 anos, para que a gente fosse formando um corpo, ministérios, direcionando, vocacionando pessoas, e para gerar uma identidade. Hoje, glória a Deus, nós temos identidade. Hoje, no nosso bairro, nós temos uma identidade bem definida. As pessoas conhecem a nossa igreja, as pessoas, né, que passam na porta da igreja sentem desejo de ir na igreja, que elas veem uma adoração, as pessoas buscando a Deus. Uma igreja que nasceu debaixo de muita oração, de muito choro, uma igreja social que assim, é insertada na obra social. Você comentou sobre as mudanças, sobre os trabalhos, né, braçais que a igreja faz. De fato, a igreja tem essa obra social, essa veia social muito forte. Então a gente vai ter uma laje, a gente se junta os irmãos, a gente enche a laje, vai ter uma mudança, a gente pega um caminho emprestado, faz a mudança comunitária, vai ter um casamento, a gente busca fazer um casamento comunitário, a gente trabalha na área social para que a igreja venha ser uma família. Né? E os ministérios foram nascendo, foi havendo necessidade de Deus startar ministério, e Ele foi dando direção, a gente foi gerando ministério. Hoje é uma benção, temos bastante ministérios para cuidar de casais, crianças, jovens, adolescentes, né? Ministérios para as pessoas trabalharem, exercerem algo para Deus, e tem sido um tempo poderoso. Aleluia. Não é, Danani? É. Amém. E como foi começar os ministérios? Tipo, teve algum que chegou primeiro? Que vocês desenharam, assim, da igreja para começar, né? Porque a base, começar com as famílias, não sei. Fiquei curiosa com isso. O primeiro ministério que nasceu dentro da igreja foi o Ministério de Jovens. Foi o Ministério E aí, de cadê os jovens? Jovens sois fortes. Aleluia. Começamos com os jovens, né, através do pastor William e a pastora Lud. Né, eles nos auxiliaram bastante. Auxilia com os até jovens, hoje, né? Estão conosco até hoje. Glória a Deus. E foi bênção, né? Começamos com poucos jovens. Né? O Senhor tem dado crescimento. Acrescentado rebanho. E logo em seguida foi
os Sementinhas de Jesus, que é o Ministério Infantil. Das crianças. Né, que foi a pastora Lude também que deu início a esse trabalho. E os Sementinhas estão até hoje na liderança do tio Wagner e da tia Aline. Também estão fazendo um trabalho excelente. Né? E aí, consequentemente, né, dentro dos jovens nasceu o Ministério de Dança. Né? Teatro. Aí, logo em seguida, os obreiros. E aí foram vindo outros ministérios, né? Ministério de Louvor, né? Essas coisas assim. E estamos aí com, acho que com 10, 11 ministérios. Uau. Dentro da casa, ativos, né? Todos com as suas lideranças, todos respondendo ao Senhor chamado. Né, com vagas para quem quer trabalhar, em nome de Jesus. Aleluia. Essa chega aí, gente. Quem está disposto, né, quem está disponível ao reino, porque a obra é muito grande, né, o trabalhar é muito árduo. E quanto mais gente empenhada nesse propósito, melhor. Glória a Deus. E como foi esse boom, né? Porque vocês estavam nesse lugar menor da casa era na casa de vocês foram ocupar essa outra casa. E aí agora nós estamos em um outro. Nós estamos. É isso? É. Nós estamos. Aleluia. Nós estamos em outro espaço, né? Então, como foi transicionar desse espaço menor para esse espaço maior, que começou a criar também esse vários ministérios. Né? A gente até fala aqui no Bastidores da casa muito engraçada. Era de fato uma casa muito engraçada. Como foi isso? A igreja tinha dias de culto, né? Principalmente aos domingos. A salinha das crianças era a calçada da igreja. Meu Deus. As crianças sentavam lá, a gente levava bala, salgadinho para as crianças, o lanche das crianças. Quando estava muito cheio, os homens ficavam em pé, as mulheres sentadas. Então, tinha muito isso. Então, teve um tempo que o Senhor falou, já deu, aí vocês, né, estão correndo um risco, né, tem que ter sabedoria. E aí a gente orou para que o Senhor nos direcionasse, né, fomos atrás de alguns salões, mas não era o que o Senhor tinha para nós. Até o dia que Ele me chamou, estávamos orando, né, para mudança de salão, transição de salão. Ele me chamou e falou, Vida, vamos ali que eu vou mostrar para você o novo lugar da comunidade Corba Moriá. Eu falei, tá bom. Eu estava esperando um salão. Um salão, né? Paredes. Porque até então, os outros que nós tínhamos visto, né, já... Eram salões de igreja. Eram salões prontos, de igreja, que mudaram, né? E teve alguns até que eles ungiram, né, na frente do salão, decretando que seria lá. Só que não era o que Deus tinha para nós, né? Porque as coisas que os filhos precisam conquistar da força, né? Com muito suor. Então ele falou, vamos ver. Eu falei, vamos. Chegando, né? Passamos na frente, ele parou o carro, olhei para um lado, olhei para o outro. Onde tá falando que era? Um terreno do lado vazio, sem nada, um galpão sem parede, somente com a metade da parede de um lado. Metade da cobertura aberta. Aí em cima, a telha de lata. Um portão que, se você chutasse, ele caía. Ele falou, é aqui. Meu Deus. Uns dias antes, aí passou, quando foi uns dias depois, uma semana depois, estava tendo aqui uma feira. Feirinha do Brás. Feira do Brás. E aí, gente, vamos lá ver o salão aberto. Salão aberto. Cheio de lona, porque estava chovendo, então os lojistas, né, fecharam com lona as paredes. Aí eu falei, é aqui? Ele falou, é aqui. Eu falei, amém. Só que naquele momento que eu falei amém, eu senti paz. Já não foi algo assim que estava contra, não sentir paz, não vai ser aqui. Não, ele falou, vai ser aqui. Eu falei, amém, acho que Deus está nesse negócio. Tenho certeza que Deus está nesse negócio. É porque eu não senti de discutir, questionar. Só se opor, né? Falei, é aqui? Você tem certeza? Ele falou, Deus falou que é aqui. Eu falei, se Deus falou, está falado. Quem sou eu? Quão bom é ter um Isabel em casa. Zacarias falou, eu vou ali ofertar no templo. Ela fala, vai lá. Vai lá, Zacarias. Então, assim, a gente começou a transição do salão menor para esse, né? E foi um mega desafio, por quê? Porque a gente saiu de um lugar que tinha 70 metros quadrados para um lugar de quase 400 metros quadrados. Então, assim, foi 4 vezes mais o lugar que a gente tinha. E, assim, a gente saiu com a mão na frente e outra atrás. Né? A gente não tinha condições humanas de fazer uma reforma. A gente precisava, para entrar para o salão, fazer uma reforma e gastar no mínimo R$100 mil. Para entrar no salão.
fazer parede, teto, completar telhado, instalação hidráulica, instalação elétrica, dar condições para as pessoas entrarem. E a gente não tinha. E aí, quando eu fiz uma reunião, chamei os membros, a gente veio andando, porque o outro salão era próximo, aquela caravana de gente seguindo no domingo. Né? Eita, glória! Aquela passeata parecia enterro, de gente andando na avenida. E aí, quando chegou aí o Moisés puxando o povo, quando chegou na... Falei, irmãos, é aqui o salão, não tinha luz, não tinha iluminação, não tinha nada. Uns irmãos olhou um para o outro, só a doida do meu lado, né? Ela acreditou em mim. E o pessoal olhando um para casa do outro, assim. É aqui, pastor? Ela é aqui. Mas tem certeza? Vamos orar, irmãos, aqui. Faz uma roda gigante, começa a orar, o chão batido, a poeira subindo. Eita! Quando a gente acabou de orar, alguns irmãos falaram, pastor, segue o plano aí, porque nós não vamos seguir com o senhor. Que loucura, investir esse lugar tem que ter um investimento alto. A gente não tem, o senhor não tem, ninguém aqui tem, então assim, é uma loucura. Eu não vou participar dessa loucura e estamos indo embora. Deus abençoe, que Deus abençoe. Porque chamada é isso, você acreditar e credibilizar em algo que Deus falou no teu coração. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua casa, Deus só liberou uma palavra, sai da tua casa, não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha nada. Ele junta a sua família, ele junta o que ele conquistou e ele pega e ele fala, vamos embora. E Deus o honra por fé. E a gente veio, de fato foi um desafio muito grande. A gente vinha para a igreja sem condições financeiras nenhuma. Chão batido, não tinha cadeira, não tinha teto, não tinha parede. Não tinha banheiro. Não tinha banheiro. Meu Deus. Não tinha nada, irmãos. Não tinha iluminação, não tinha nada. Era um galpão abandonado. O dono estava em dificuldade financeira, ele parou de construir. E ninguém queria ocupar o espaço na avenida. Por quê? Porque ninguém queria assumir esse desafio de gastar um valor alto para a reforma. Sim. E aí a gente fez uma proposta, ele aceitou, a gente também aceitou o desafio. E foi uma loucura, porque nesse tempo eu trabalhava, né? Eu trabalhava no meio secular ainda e eu não estava integrando a igreja. E eu lembro que eu tinha um Celtinha, né? Inclusive eu tenho até hoje guardadinho o bichinho, minha relíquia, meu amigo. Eu saía batendo de porta em porta após o trabalho. Eu trabalhava, chegava em casa, pegava o carro, saia ligando para os irmãos. Irmãos, quem tem uma lata de areia, uma lata de pedra, quem tem um restinho de cimento em casa, saía recolhendo no carro, trazia para a igreja, juntava aqueles irmãos que podiam ajudar a fazer a obra manual, né, o trabalho físico, braçal, e aí Deus colocou alguns amigos, né, que a gente tinha em comum. A gente tinha uma parceria com a Casa de Recuperação, e o pastor Glauco, ele cedeu alguns internos da Casa de Recuperação. Eu buscava e levava os rapazes para me ajudar aqui, fim de semana. Então foi um tempo assim desafiador, muito desafiador, né? O mais desafiador foi fazer elétrica daqui, porque ninguém sabia elétrica de nada, ninguém tinha noção nenhuma. Eu chamei uma empresa para fazer um orçamento, a empresa me pediu um valor que eu tinha que vender um rim, um pâncreas. Eu falei, não vai rolar, não vai dar. E os irmãos, e agora, pastor? Eu falei, vamos fazer nós mesmos. Misericórdia. Google, YouTube. E aí a gente começou a pedir fio emprestado, fio para os irmãos. A gente não tinha noção que tinha bitola, que tinha um padrão. E vinha um fio amarelo, um fio roxo, um fio azul, fio fino, fio grosso. Mas a gente colocou as coisas para acontecer. Glória a Deus. E aí depois a gente foi atualizando, Deus foi trazendo pessoas. A obra começou a acontecer, a gente foi acertando aquilo que estava fora do contexto. E, graças a Deus, a gente tem... Hoje a nossa casa é bem estruturada, né? É uma igreja que recebe bem, tem uma boa estrutura para receber as pessoas. Hoje a gente consegue cuidar das pessoas que vêm apacentar, né, de uma forma com muita excelência. E glória a Deus por isso. Verdadeiramente Neemias. Né? Escritura é uma grande obra e não posso parar. E continuamos. Jesus, glória a Deus, glória a Deus. O nosso próximo passo é comprar o salão, né? Há uma proposta no AI. E se você se candidatar a nos ajudar, deixa aí, viu? Aos Deus corações te deu muito recurso. Em nome de Jesus. A gente quer estabelecer, a gente tem um projeto para estabelecer uma ONG aqui na igreja para atender crianças com Down, crianças com autismo e crianças e famílias de baixa renda, com auxílio psicológico, com auxílio na escola com reforço. A gente tem um projeto para contratar um professor de inglês e espanhol para dar um segundo idioma para quem quer crescer. A gente quer ser uma igreja relevante
Glória no a Deus. bairro, né? Glória a Deus. Inclusive, quando eu for para os Estados Unidos passear, já vai ter um tradutor que vai comigo. Glória Aleluias. a Deus, aleluia. Deus é fiel. Eu não ficar lá só food. Food. Hi, good morning. I'm sorry. Eu preciso de alguém para me ajudar, para eu não morrer de fome lá, em nome de Jesus. O negócio é estar a serviço, né? A serviço do Disposto, Senhor. disponível, né? Disposto e disponível. E, nossa, enquanto o Senhor falava, eu fiquei aqui, de fato, imaginando a cena, né? E, de fato, esse nome de comunidade é muito na prática, assim. Sim. É muito na prática. Isso é... E é visível até hoje, assim. Glória a Deus. Glória a Deus, pastores, de verdade, por essa história, assim. Como é legal ver, assim, né, do nada e debaixo de uma palavra a gente seguindo. E pessoas falando assim, o que é isso que estão fazendo? Que caminho é esse que estão seguindo? Né? Não vai dar certo, né? Gente, de fato, assim, os carinhas ali falando, ei, para com isso, Sanbalate e Tobias, exatamente. Desce daí, né? Pra que fazer isso? E vocês ali fazendo, de fato, o ídolo do Senhor, a construção Você tocou num do ponto. templo. Tudo debaixo de uma palavra. É isso. Quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem Tem tudo. tudo, porque quando Deus libera a palavra em Gênesis, né, haja luz, aquela palavra deu start à formação da terra, a toda estrutura, né, que se vemos hoje. Então, quem tem uma palavra tem tudo. Aleluia. Nós estamos aqui porque tem uma palavra, Amém. né, de semear vidas, né, Amém. de semear em vidas, de alcançar vidas, nações. E a gente está debaixo da palavra. Todos aqui estão debaixo da palavra. Você está em casa debaixo da palavra. Glória a Deus. E eu fico pensando assim, que acho que é uma pergunta que vale fazer. Como foi pra vocês no lado humano mesmo? Vocês tiveram medo, tiveram receio? E como foi até, acho que ouvir do Senhor isso tudo, né? De tipo, continua, né? Porque a gente sabe que vem as adversidades, Sim. né? Medo sempre não tem Sempre como tem. não ter. Não tem como não ter. Apesar de você ter, né, uma palavra, o envio, pessoas que te apoiam, mas também tem pessoas que não apoiam, né, que desaprovam o que Deus te deu. E assim, medo teve, dúvida também teve, mas em nenhum momento teve retrocesso. Glória a Deus. Deus. Né? Falei, se o Senhor falou, tá falado. Que a gente não pode retroceder, né? E então a gente seguiu, continuamos seguindo a nuvem, seguindo a palavra. Até hoje, seguindo. Né? Estamos buscando estar sempre no foco, né? Buscando sempre estar no propósito, seguindo o propósito para que a gente não venha retroceder e venhamos levar, de fato, né? E chegar, né, no ponto que o Senhor quer e tem para as nossas vidas. Sim, dá medo? Dá. Mas, né, nós estávamos com uma palavra e com a presença do Senhor, né? Deus. Como Moisés falou, Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não estiver conosco. Foi o que aconteceu quando a gente saiu da igreja, né, do espaço menor, para vir para cá. Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair daqui. Deus. Então, o Senhor permitiu e nós estamos aqui, né? Hoje desfrutando da bondade e fidelidade do Senhor com as nossas vidas. Normal ter medo, é normal às vezes dar uma balançada, só não pode cair e ficar prostrado. Em relação ao medo, Deus já conta com isso na nossa humanidade. Sim. Quando ele chama Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés indaga ao Senhor em muitos questionamentos por conta do medo. Dele se achar incapaz, dele não se achar apto a fazer aquele grande trabalho que era cuidar do povo de Deus. E Deus, ele nos escolhe sabendo dessa nossa fragilidade, né? De medo, de inconstância, de cochear. Mas é o dia a dia que vai nos aperfeiçoando. Né? O aceitar, é o que Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É só estar disposto a isso. Né? Porque, como disse o salmista, e tu me conheces, sabe que eu sou pó. Nossa estrutura é pó, é fraca mesmo. Né? Paulo diz que o espírito está pronto e a carne é fraca. Deus já sabe disso, que existe uma inconstância no nosso coração, medo, e ele já nos escolheu sabendo disso. Ele nos formatou assim, com medo, com desejo, com falhas, com acertos, né? A gente é tudo isso junto, debaixo de uma orientação, né? Não tenha medo. Não tenha medo de viver o sobrenatural. Não tenha medo de agir se o Senhor te ordenar. Não tenha medo de sair, não tenha medo de usar, não tenha medo de plantar, não tenha medo de vestir. Não tenha medo, né? Como esse podcast semear, pode semear sem medo. Aleluia. Né? Porque a boa terra vai multiplicar a semente a 30, 60 Amém. e 100 por 1. Em nome de Jesus.
É isso. E aí estar sensível, né, a esse lugar da nuvem, a entender o que de fato está movendo o coração de Deus. Né? O que Deus está falando agora? Né? O que o Senhor está trazendo ali. É muito essa pregação. Nossa, eu só consigo lembrar da pregação da pastora. Nossa, aí, ó, olhar pro céu e ver onde a nuvem tá indo. A nuvem tá indo pra frente, tá vamos pra frente. É isso. É entender o que tá de fato no coração do Pai, né? E seguir, né? O que Deus tá falando. E participar, né? Acho que um desejo é a gente virar e falar, Senhor, eu quero participar do que o Senhor está movendo, né? E vocês estão sensíveis e estão se movimentando, né, aquilo que Deus está pensando. E até hoje, né, isso não para, isso não prossegue. Eu acho que no Evangelho em si, o maior benefício que o cristão tem é poder participar de uma obra que não é necessária. Deus não precisa da gente para fazer a obra. Salmo 8 diz que um pouco melhor do que os anjos ele nos fez, de graça o Senhor nos coroou. Ele nos deu domínio, né, sobre todas as obras de suas mãos, bois, vacas, animais. Então, eu acho que o maior privilégio do ser humano, né, que foi achado por Cristo, é poder contribuir no reino, estabelecer o reino, praticar o reino, né, estabelecer a vontade do Senhor. Porque se fosse só para nos salvar, Deus nos escolhia, nos salvaria e nos recolhia. Sim. Se há um tempo, né, de vida na terra, é para a gente deixar algo, né, determinar algo, estabelecer algo, governar para o Senhor. Sim. E é isso que você acabou de mencionar, sobre estar sensível a isso. Né, a se permitir viver o plano de Deus. E é muito bom poder ser útil no reino de Deus. Glória a Deus. Eis-nos aqui, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo ainda deixa um adendo. Paulo diz assim, olha, há vasos de honra e vasos de desonra. Né? Então, todos nós somos vasos. Então a gente precisa escolher uma posição, honra ou desonra. Os que escolhem honra vão ser realmente açoitados, vão ser importunados, vão ser expostos, vão ser humilhados, mas eles vão carregar a presença. Amém. Vão carregar, né? Dona Mariana Vaso. Eita glória. Essa tem vaso até no nome. Você viu? Eu sou um duplo vaso de Jesus. Vaso de Jesus. Vaso de Jesus. Em um ano aí, quem sabe? Não, em um ano não. Tem que ter um ano para casar. Em um ano. Eu sigo a nuvem. Eu sigo o mover do coração de Deus. Quando ele tocar e falar, a gente faz. Bora pra ele tocar rápido. Glória a Deus. Se tem o crédito contigo, você toca assim. Ai, viu? Acho que uma pergunta também bem legal para fazer para vocês é a pandemia. Como foi, né? A gente é uma comunidade, a gente tem esse toque, a gente senta à mesa. E a pandemia tirou da gente tudo isso um pouquinho, essa liberdade, né? Tirou essa liberdade. Como foi para vocês, né? Parar de ter culto, parar de ter essas visitas, de ter esse convívio. E aí? Como foi, pastora, a pandemia? Conte a experiência. Foi uma experiência bem difícil. Confesso que foi difícil. Porém, também foi desafiadora, né? Porque romper com os protocolos, né, entre aspas, porque pessoas precisam ser aconselhadas, pessoas precisavam ser ministradas, apacentadas, cuidadas, e você de casa sem poder fazer nada, só orar, né? Meu Deus. Mas aí o Senhor vai dando estratégias e glória a Deus por isso, né? E nós rompemos com o... Como que eu vou dizer? Rompemos com os protocolos naturais, né? Naturais e fomos adiante com a palavra de Deus, né? Quando começou a pandemia, né? Tudo inesperado. A novidade, né? Na Terra. Tudo difícil. Falei, e agora? Como a gente vai fazer? Mas o Senhor é bom, misericordioso o tempo Glória todo e sempre faz, né? Não nos deixa envergonhados e nem confundidos. Glória a Deus. E o Senhor foi nos dando estratégias, né? Tivemos percas, né, nesses 2 anos de pandemia, percas dolorosas, bem difíceis. Mas dá para contar nos dedos as pessoas que a gente perdeu da igreja, né? Tanto familiares, membros mesmo. Foram poucos. Então, assim, em vista, né, de pastores amigos que nos ligavam, esteja orando pela família. Igrejas inteiras, né? Igrejas que perderam pastores. Né, foi assim bem difícil e a gente vendo o cuidado de Deus, né, com as nossas vidas. Bem no início da pandemia a gente teve uma direção, né, da parte do Senhor, porque já estava essa questão, né, financeira,
né, alimentícia, né? Pessoas que não estavam indo trabalhar e tinha que suprir a sua casa. Então, o Senhor nos deu estratégia, nos deu uma direção de ungir as casas, né? Como o Êxodo, né? O Senhor direcionou Moisés e o povo a sacrificar e ungir as casas. Falei, vamos ungir todo mundo. Unge família, unge criança, unge jovem, unge idoso, unge todo mundo. Unge a casa, a hora e como nós vamos entregar o óleo da unção, porque nem todo mundo tinha o óleo da unção em casa, né? Sim, e precisávamos de um ato profético, Né? de uma ação natural e espiritual. Então, o que nós fizemos? Juntamos o útil ao agradável, que é entregar o óleo e receber alimentos para entregar para as famílias que estavam precisando. Até porque, como houve uma limitação financeira por conta da pandemia, a gente, na preocupação de igreja, a gente assumiu, né, o cuidado de levar o alimento para as famílias. E eram muitas famílias e a gente tinha que bolar um mecanismo para arrecadar alimento, para dividir. Então, é o que a pastora estava falando, as pessoas vinham pegar um óleo para ungir, mediante a direção de Deus, e traziam uma cesta básica, 1 quilo de alimento, que a gente conseguiu remanejar. Glória a Deus. Então, seguindo essa direção, né, nós ungimos as casas, não que não sofremos, né? Sim, a igreja quase toda foi contaminada, mas graças a Deus nada grave. Além de sintomas, né? E sequelas ficaram. E assim, foi tempos desafiadores e de crescimento para a igreja, né? Foi um tempo bem difícil, porém precioso. Porque o Senhor nos estruturou, o Senhor nos amadureceu muito, né? Como tratar com as vidas. E a gente fazia ligação de vídeo, fazia chamada de vídeo, fazia live. A pastora tá na live hoje, vamos pra live. E aí foi quando começamos os cultos online. E aí o pastor fala sobre esse momento. Na mídia da igreja. Eita, reviravolta. Foi muito desafiador porque, além da igreja ser uma instituição espiritual, ela é uma instituição física, né? Sim. Que tem um aluguel, que tem uma despesa mensal, que tem uma estrutura por trás, né? De luz, de gastos, enfim. E a gente também experimentou o cuidado de Deus, porque a igreja ela se mantém de doações. A igreja não é um órgão governamental que recebe do governo uma mensalidade, né? Então, Deus ele foi cuidadoso, né, levantando pessoas no meio da pandemia, pessoas realmente entenderam o propósito de manter a igreja e arcando com as consequências de dívidas da igreja, aluguel. E muitas pessoas nos ajudaram, né? Pessoas que às vezes nem eram do ministério, nos ligavam, viam o trabalho. Pastor, a gente está mandando uma oferta aí para a igreja continuar de pé, sendo luz na terra. Uau. E foi poderoso. E aí foi quando veio, né, o entendimento que a ferramenta seria naquele momento, a internet seria naquela ferramenta útil para alcançar vidas que não podiam sair de casa. Sim. E aí a gente começou um desafio muito grande em tentar transmitir os cultos, né? Começamos a transmitir com o celular, como se faz em casa uma live de transmissão. Mas a gente viu a necessidade de melhorar o som, melhorar a estrutura. E aí Deus colocou uma peça-chave em nossas vidas, foi o Luan. Aê, Luan. O nosso diretor, merece salva de palmas. Glória a Deus. Luanzito. Nosso diretor, ele se encarregou de correr atrás de estruturar, e a gente ali debaixo da orientação dele para comprar equipamento, para fazer o nosso melhor, para estabelecer iluminação. A igreja, de fato, virou uma base de transmissão. A galera parecia, tô na TV, pastor, né? Porque vinha câmera, microfone, eles ali ajustando, alinhando. E a gente assumiu um desafio na pandemia de transmitir todos os dias uma palavra. E durante a pandemia inteira a gente conseguiu trabalhar, fazer 90 cultos diários, todos os dias seguidos. Foi um desafio assim, muito grande, uma maratona. Todo mundo pregava, tinha live de oração, palavra, adoração. As pessoas ficavam em casa e o meio secular investindo pesado, live de sertanejo, samba, live de forró, e ali a gente com a palavra de Deus ali, pregoando a palavra, uma mensagem. Muitos em casa ficavam indecisos, ficavam na live do forró, de sertanejo. Misericórdia, irmão, sai do muro. Não era o nosso problema. Nosso problema era fazer as coisas chegar, a live chegar. E assim, foi uma ferramenta que Deus deu. Daí surgiu, né, o Ministério de Mídia da Igreja, de transmissão.
Aí amenizou a pandemia e a gente continuou com a estrutura, melhorou a estrutura. No meio da pandemia a gente servia outras igrejas para gravar trabalhos para alcançar outras vidas também. E foi assim um tempo de muito crescimento. Aprendemos muito com a pandemia, estamos aprendendo até hoje, mas aprendemos muito durante o primeiro boom da pandemia, o primeiro impacto, né? Os primeiros lockdowns a gente conseguiu crescer muito. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E é muito louco pensar em crescimento, porque a gente está falando de um período que todo mundo estava isolado, né? Que muitas coisas faliram, né? Fecharam, né? Muitas igrejas fecharam. A economia do Brasil já estava muito instável, abalada, e nós estávamos debaixo de uma palavra, novamente, de crescimento. Né? Eu lembro, eu cheguei exatamente nesse momento, assim. O ano do crescimento. O ano do crescimento em um período, né, pandêmico. Totalmente contrário. Averso, né? Exatamente. Totalmente contrário. É plantar no deserto. Exatamente. Numa terra árida, sem chuva, mas tinha uma palavra. Glória a Deus. Tinha uma palavra. E assim, foi bem louco, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque no meio, né, da pandemia, crise financeira, né, crise da saúde, e essas coisas todas, a gente viu a mão de Deus, né? Quando em Deuteronômio diz: se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus e obedecer, né, virão sobre ti todas essas bênçãos. Glória a né? Deus. E aí essa palavra ela caiu como luva, né? Nesse ano. E tivemos essa palavra, ano do crescimento. Falei, mas como vamos crescer no meio da crise? Né? Uma crise financeira, todo mundo fechando empresa, dispensa funcionário. E na CCM foi diferente. Deus. Na CCM foi abertura de empresa. Eita, tudo ao contrário. O reino invertido. Totalmente. E pessoas abrindo empresa, contratando, sabe? Comércio crescendo, as pessoas tendo possibilidade de aumentar seus ganhos. Foi loucura. Algo surreal, muito loucura. De Deus, assim, porque foi o próprio Deus. Né? Foi o próprio Deus. Trazendo maná, trazendo a carne, vestindo. Foi muito Deus. Foi muito Deus. Foi As pessoas davam testemunho nas lives. Enquanto o mundo estava se derretendo nessa crise, a crise sanitária, a crise financeira, o psicológico lá embaixo, e as pessoas nas lives dando testemunho, Deus está honrando, Deus está trabalhando. E as pessoas sedentas para vir para a igreja, mas não podiam vir porque não podia abrir igreja. E o ano do crescimento e as pessoas conectadas nessa palavra. Porque o segredo é esse, é ouvir os céus. Sim. Né? A terra, ela é moldada segundo a palavra dos céus. Né? Não é a terra que conduz os céus, é os céus que conduz a terra. Que rege a terra. Minha esposa colocou bem. Quando Jesus vai orar, na oração dominical, uma das primeiras palavras, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Então, o modelo que devemos seguir é o modelo celestial. E onde se tem uma palavra, tem tudo. Sim. E a gente estava debaixo de uma palavra, ano do crescimento. E logo em seguida foi o ano da expansão. Foi. Eita. E o ano da expansão serviu muito para a comunidade, né? Para a igreja, para a estrutura física da igreja, porque expandir. Nós também não tínhamos nenhuma estrutura, nenhum não anseio. Não tínhamos intenção de aumentar o espaço físico. E aí foi quando o Senhor nos deu o salão de baixo, né? Que totalmente contrário o que a gente queria, né? A nossa vontade, de fato, não tem valia nenhuma. Não existe. A nossa vontade não existe. Então, assim, como que nós vamos alugar um salão embaixo nesse meio de pandemia, né? Que estava no segundo auge da pandemia, muitos casos, tudo muito, muito corrido, tudo muito difícil. Pastor, vamos. Se Deus falou, então tá falado. E conseguimos, né, locar o salão de baixo. Estamos com a proposta do outro salão de baixo, mas tudo segundo a vontade de Deus. Até o momento estamos só com o segundo salão, esperando Deus finalizar a obra, né? A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Estamos nessa fé. E agora nós estamos no ano do despertar. Eita. Boa essa palavra. Glória a Deus, glória a Deus. É isso. E só um PS, assim, lá embaixo tá incrível. Sim. Né? Ainda estamos em evoluções, mas já tá, tipo, muito surreal de quando a gente chegou, do que está agora. A proposta inicial lá foi para
né, estabelecer a salinha das crianças, né? Separar por idade, até porque nós estávamos também com espaço para eles pequenos, não estava todos juntos. Agora já temos as salinhas divididas, né? Já tem, a obra já está quase 100% concluída. Temos espaço para comunhão, para convívio. Né? Temos a cantina, nosso espaço gourmet. Chique, né? Muito. É alto nível. CCM é outlier, assim. Régua é alta. A régua é alta. Régua alta aqui na CCM. Glória a Deus. E agora é de fato, né? Ano de despertar. Sim. Né? E aí, a gente tá no caminho de despertar, ou a gente ainda tá meio sonolento, né? Que de fato falta para essa igreja. Não somente, eu vejo muito, não somente a igreja da CCM aqui, essa palavra, mas para a igreja brasileira também. Né? O que a igreja brasileira precisa fazer para despertar a gente? A igreja está num tempo, né, de pós-pandemia, de aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando de sobreviver. Sim. Sobreviver a um processo assim, a qual dizimou milhões de pessoas na Terra, e sobreviver para um propósito. Jonas, quando ele não morre no ventre, ele tinha convicção que ele sobreviveu para um propósito. De fato, ele vai para o propósito, ele vai para Nínive cumprir o chamado, que é pregar a palavra. Então a igreja passou por tudo isso e ela precisa acordar, despertar para viver o propósito, que é realmente cumprir o papel de igreja, e nós estamos engajados e empenhados nisso. Aqui na CCM é despertar para poder viver o plano de Deus. Quando Paulo tá ensinando sobre a ceia, sobre os moldes da ceia, em 1 Coríntios 11:23, ele fala, no fim da sua fala, ele diz que esse é o motivo porque muitos dormem, né? Existem pessoas que estão no templo, estão ceiando, estão na mesa, mas estão ainda dormindo. Precisam acordar. Porque eu costumo ministrar que você não acorda quando você desperta do sono pela manhã. Você acorda quando você começa a orar. Quando você começa a orar, você traz o governo de Deus. Aleluia. Você é regido agora não mais pela tua vontade, mas pelo plano de Deus. Então você despertou. Muitas pessoas só acordam de manhã, não despertam. Sim. Elas acordam para trabalhar. Nossa, vou trabalhar. Acordei. Não, ela só despertou, né? Ela só acordou naturalmente, do sono natural. Mas ela não despertou para o plano, para o propósito. E estamos caminhando como igreja para despertar. Não queremos ser a igreja bonita do bairro, não queremos ser a igreja que atrai as pessoas por causa do som, por causa da imagem, por causa da banda que é boa. Não, a gente quer ser a igreja que atrai por causa da palavra, para as pessoas despertarem na palavra. Aleluia. E viverem intensamente o plano de Deus. Né? Inclusive, vocês chegaram nessa vibe de acordar. Né? Estão bem no meio, né, de uma transição. Já estamos no segundo semestre do ano e pessoas já estão acordando para o plano de Deus, né? E o desejo é que todos acordemos, para que cresçamos e não sejamos mais meninos, levados à roda de ventos e doutrinas de homens, mas na estatura de homens maduros e mulheres de Deus, né? Que é o que Ele quer fazer na terra, nos levantar como seus filhos maduros, ruivos, né? Aleluia. Glória a Deus. E até pensando nisso, eu lembro de um dos primeiros cultos desse ano de mulheres, né? Que a produtora, ela falou assim, o que você vai fazer depois que você despertar? E aí? Então a gente entende que a gente já está despertando. Sim. E agora? O que a gente faz? E aí? E aí? Permanece. Glória a Deus. Glória a Deus. Permanece, porque em João 15 diz que Ele é a videira, nós somos o ramos e nós precisamos estar firmados neles. Permanecer. Se nós não permanecemos, se não tiver acordado, não permanecer acordado, a gente não vai frutificar. Frutificar na obra que Ele nos colocou, né? E a palavra é bem clara quando diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Eita. Então, a gente está numa linha, eu vejo assim. Sabe quando você põe um relógio para despertar? E aí, 5 minutinhos? Você põe 6 horas, 6:05, 6:10, 6:15. Eu acho que a gente está nesse período. Mas o Senhor, Ele diz, desperta tu que dormes e a luz de Cristo brilhará sobre ti. Então, se nós não permanecermos, né, não decidir acordar de fato e permanecer, né, nesse despertar, acredito que nada vale a pena despertar, que a gente está fazendo, né, não vai ter fruto ou peso para aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, acredito que além do despertar, precisamos permanecer, né? Eu gosto de uma fala de Paulo quando ele diz para Timóteo: tu, porém, permanece. Permanece naquilo que você foi instruído desde a tua infância.
permanece para que as obras, você caminhe sobre as boas obras que Cristo já estabeleceu. Então, se a gente não permanecer naquilo que Cristo está nos instruindo, de nada está valendo a nossa vida, a nossa caminhada, nosso andar pela terra, né? Estamos vivendo sem um foco, sem um propósito, e o Senhor, Ele quer que nós vivamos intensamente o propósito dele, né? Que a gente caminhe sobre as boas obras que Ele já fez, né? Nós só precisamos caminhar. E para caminhar você precisa estar acordado. É isso. Glória a Deus. Então, após esse despertamento, é o chamado para permanecer. Ser constante. Sim. Né? Abundante na hora, sim. Glória a Deus, abundante, transparecer e transbordar de fato daquilo que o Senhor nos entrega. Né? Então, depois que a gente desperta, a gente de fato bota a comida para dentro. Né? A gente come, nessa mesa a gente transborda desse alimento e a gente é contínuo e a gente vai, estamos fincados ali nessa videira verdadeira. E agora estamos acabando. Estamos a pior parte. Diretor, coloca... Estamos terminando. Coloca um monte de gente orando depois, diretor. Estamos terminando, mas diante dessa aí, para a última pergunta, assim, diante, né, desse momento de despertar, desse próximo passo de permanecer, né, temos algum spoiler do futuro da CCM? Né, o futuro tá aí já, né? O futuro daqui a pouco, amanhã. Esse segundo semestre aí, amanhã 2023, 2024, que nós podemos esperar da CCM, que temos aí de futuro. Como podemos contribuir também, né, para esse futuro. Como podemos futuro. contribuir para este futuro. Ser parte disso. Ser parte disso. Deus. O que Deus está falando agora, né, para esse futuro? Meu Deus. Eita, eu tenho grandes expectativas no mover de Deus através das nossas vidas. Amém, aleluia. Assim, porque a partir do momento que nós despertamos, né, o Senhor disse que a luz de Cristo brilhará sobre nós. Aleluia. Então acredito que virão dias gloriosos, assim, onde o Senhor se manifestará em glória de fato através das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos seguir o plano, que é viver o propósito de Deus, firmar nessa palavra e vivenciar, né? As expectativas é de viver os prodígios e maravilhas que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Não só ficar no culto de quarta, sexta e domingo, mas ser de fato a igreja que Cristo estabeleceu. Uma igreja que cura, uma igreja que ressuscita, uma igreja que salva, né? Que sara. Nós buscamos, né? E eu tenho essa expectativa desse poder de Deus, né? Eu creio num grande mover de Deus para essa segunda fase do ano. Creio que Deus ele vai nos impulsionar, né, em todas as áreas, para que a gente estabeleça a vontade dele como igreja e a gente consiga ser uma igreja relevante no bairro. Não só acolhendo, mas estabelecendo também o ID do Senhor, né, usando as ferramentas que Deus tem nos dado, como os jovens, que são uma ferramenta poderosa na igreja, e a sua palavra para a gente poder alcançar as vidas sedentas do Senhor. A gente está para estabelecer um restaurante na igreja, logo mais vai ter novidades aí no bairro. A gente, com esse restaurante, a gente quer estabelecer o reino, a gente quer avançar, né? Então vai ter um lugar aqui no bairro, dentro da estrutura de igreja, um lugar onde a família vai poder se alimentar, ter um momento de comunhão. As famílias da igreja vão ter um lugar para se alimentar, vai ser um lugar poderoso. E a gente vai, através disso, agariar recursos para estabelecer o reino. Aleluia. Começar esse projeto piloto da ONG para ajudar famílias necessitadas, crianças com deficiência. E a gente quer ser uma máquina poderosa, né, na terra, como igreja, ativada no Senhor para cumprir o ídolo do Senhor. Glória a Deus. E precisando de ajuda, né? Opa! E vocês podem ajudar, vocês podem semear em nossas vidas com palavras, com sementes financeiras. É isso. Vocês podem semear com trabalho. Também, de casa. Você de casa pode semear, você pode participar disso, né? Inclusive, eu te convido a participar disso. Por favor, por favor, porque bate aqui na porta. A obra, vem conhecer a gente, vem tomar um café com a gente, vem pegar um culto com a gente, vem receber uma palavra com a gente, vem ter um tempo de comunhão, vem conhecer essa galera cheirosa, né? Esse povo lindo do Senhor aí, e vem participar desse mover de Deus aqui, porque a gente tem expectativa que o Jaraguá vai ser alcançado por Jesus. Amém. Esse bairro, depois dos bairros vizinhos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome Glória de a Jesus. Deus. Esta é a casa de milagre. Tem sido. Grandes milagres acontecerão.
em nós e através de nós. Eu creio. Em nome de Jesus. Uma pergunta assim rápida, se vocês pudessem deixar uma frase ou algo assim pra realmente marcar quem está nos ouvindo. Pastora, senão eu prego. Uma frase, pastor, uma frase. Uma frase. Uma frase. Frase feita com pastor. Uma frase assim pro pessoal pensando em tudo isso que a gente conversou aqui. Glórias. Uma frase seria: vivam aquilo que os céus estão expondo. Vivam intensamente assim aquilo que os céus estão proclamando, que você está ouvindo dos céus. Viva. Está ouvindo sobre adoração, adore. Está ouvindo sobre trabalho, está ouvindo sobre intercessão, ore. Viva intensamente aquilo que os céus estão proclamando, porque é os céus que norteiam a nossa vida. A gente tem uma vida humana, uma vida secular, uma vida familiar, uma vida de trabalho, mas a gente é cidadão dos céus. Então viva aquilo que os céus estão proclamando. A nossa pátria está liberando, vivam isso, né? Se moldem a ouvir os céus, né? Se dediquem a aprender aquilo que os céus estão destilando para que vocês possam viver. Vivam o que os céus estão projetando. O céu está projetando todo dia, projetar algo para nossas vidas. Vivam isso intensamente. Aleluia. Se deixar, eu pregue. Tá, glória. Eu? É. Eu preciso falar? Claro, a gente quer ouvir de você também, pastora. E uma frase assim que eu levo pra mim, né? Eu quero compartilhar com vocês. É que o nosso chamado, ele é maior que a nossa própria vida. Glória a Deus. É isso. Glória Porque a Deus. quando nós entendemos que o chamado de Cristo foi maior que a própria vida, ele entregou ela. Já não tinha mais valor, né, assim dizer, para ele, mas tinha um valor surreal no mundo espiritual, que era viver o propósito de Deus, né, viver o propósito do Pai. Então eu levo para mim isso, que o meu chamado, o propósito que Deus tem na minha vida é maior que a minha própria vida. Então eu deixo essa frase para vocês, né, que quando Cristo entendeu isso, Cristo sempre entendeu isso, né, não quando ele entendeu, porque a partir do momento que ele se houve, doou, né, essa disposição dele, ele entendeu que o chamado dele era maior que a própria vida. Boa essa palavra. E ele a entregou. Glória a Deus, Então, viu? que Tem uma seja frase aí. Boa essa palavra aí. Tem uma frase aí, glória a Deus. Pastores, acho que falta palavras para agradecer, né? Falta. É incrível poder sentar à mesa com vocês. Obrigada por terem por esse topado. convite Por terem vindo maravilhoso. semear nas nossas vidas, na vida de quem tá de casa, porque, uau, né? Uau. Vocês são sensacionais. Top. Amém. Glória a Deus. Que presente. Que presente poder ouvi-los, poder ouvir a história, poder ser tocado, né, por Deus através desse chamado que vocês ouviram, né, desse convite dos céus, né, sobre a vida de vocês, e poder compartilhar pra gente. Então, muito obrigado por tudo. Não só por isso daqui, mas por aquilo que vocês são fora daqui também. Eu acho que eu quero deixar aqui registrado em podcast que meu coração é imensamente grato por todo o acolhimento, por toda a palavra, por todo o aconselhamento, por todo o direcionamento. Isso é o que eu estou falando, acho que eu vou chorar, não vou bater isso. Mas sou muito grato mesmo. Muito obrigado por esse abraço, que é um abraço tão quente, um abraço tão caloroso, um abraço onde a gente consegue sentir de fato o coraçãozinho ali batendo e saber que a gente pode confiar. Então, muito obrigado mesmo por isso. E quero já agradecer também pelo que virá, né? Que eu tenho certeza que a minha história, ela entrelaçou aqui para a gente construir tudo isso que a gente está dizendo enquanto futuro da CCM, enquanto futuro de igreja, né? Até a gente morar no céu, nosso Pai, estarmos lá juntos a Ele, dando toda a honra, toda a glória e dizendo que Ele é santo e maravilhoso. Então, muito obrigado, meus pastores, e muito obrigado a vocês que estão aí em casa com a gente. Fiquem super ligados. Esse daqui só foi só o começo, gente. Esse foi só o começo. Primeiro. E certamente, né, virão muitos e muitos outros. E fique atento, ative aí as notificações, os sininhos aí, mande os comentários do que vocês acharam. Mande perguntas. Fala se você gostou, se você não gostou. Se vai ter parte 2 com eles. Gostei, hein? Quem sabe que a gente já vem em um Plus Matemática, falando dessa ONG aí e tudo mais. Então, muito obrigado. Beijos! Eu?
Muito obrigada. Que Deus possa abençoar, que você possa receber essa semente, ela venha frutificar a 30, 60 e 100 por um. Que você possa inseminar essa semente aí, né, a todos os seus amigos. Nós glorificamos a Deus por você nos ouvir. Obrigada, Gu. Obrigada, Mari, pelo convite. Vocês são top, mora no nosso coração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Galera, passando aqui para agradecer pelo momento que tivemos de mesa. Né? É sensacional andar com esse casal, né? Participar daquilo que eles aceitaram como chamado e poder falar para você como surge a igreja, como a gente se movimenta e fazer um convite para você. Vem nos conhecer. Você que tem curiosidade de entender uma igreja, conhecer uma igreja que realmente quer viver o plano de Deus, vem para cá. Vem pra CCM, aqui é igual coração de mãe, cabe todo mundo. Vem pra cá. Glória a Deus. Vem ver o reino, vem ver o melhor de Deus, vem ver a glória da segunda casa conosco, em nome de Jesus. Amém. É isso. É isso. Glória a Deus. E ser família CCM também. Ih, fica com ele, isso mesmo. Isso, família CCM. É isso aí, galera. Um super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.